TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Teresópolis participou de uma capacitação regional sobre estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher. O prefeito Rubens Bom Tempo enfatizou crise, mas não cedeu ao acordo. A prefeitura não quer devolver o dinheiro recebido indevidamente no tema da arrecadação do ICMS. A Mega Sena sorteia nesta quinta-feira o prêmio acumulado de 60 milhões de reais. As apostas podem ser realizadas até as 8 horas da noite. E o inverno começa oficialmente nesta quinta-feira e com a maior noite do ano. A Rio Providência alerta para o corte de benefícios de pensionistas que ainda não realizaram o recenseamento obrigatório. O diálogo com o objetivo de levar o melhor da informação na hora do almoço. Sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você pode acompanhar também as nossas notícias, tudo o que acontece de mais importante na nossa região de cobertura no nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. A gente começa a edição de hoje se tratando aí mais uma vez da situação do ICMS e da situação financeira de Petrópolis. Com um pedido de urgência, uma audiência de conciliação foi realizada na tarde da última quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, STF, para tentar minimizar o impacto da compensação na distribuição do ICMS para os municípios do estado do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela Prefeitura de Petrópolis após afirmar que, caso não haja aumento do índice de participação dos municípios, ou seja, do IPM, atividades em áreas essenciais vão ser paralisadas. Na ocasião, o prefeito Rubens Bom Tempo e o procurador-geral do município, Miguel Barreto, representaram a cidade de Petrópolis. Mesmo após enfatizarem que não vão poder arcar com os custos da prefeitura já neste mês de junho, permaneceram contrárias às propostas oferecidas pela juíza Trícia Navarro, do Supremo Tribunal Federal, e pelos outros municípios, de diminuição gradativa do ICMS e parcelamento da compensação. De acordo com o governo do estado, essa compensação é referente aos valores recebidos a mais pela Prefeitura de Petrópolis no mês de maio, enquanto a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que anulou a liminar da 4ª Vara Civil e diminuiu a arrecadação de Petrópolis, tramitava entre decisão e publicação no Diário Oficial. Ainda segundo o Estado, Petrópolis recebeu 26 milhões de reais no período e até então já foram descontados 16 milhões de reais. Embora Bom Tempo enfatize que essa medida foi realizada de forma arbitrária e ilegal, o Estado afirmou que está apenas seguindo decisões da Justiça. Inclusive citou o seguinte, abre aspas, não há interesse financeiro do Estado, mas apenas operacional, fecha aspas. Não é uma questão arbitrária ou ilegal. A partir da decisão se produz os seus efeitos, logicamente os valores entre a decisão e a publicação no Diário Oficial devem ser compensados. Foi o que disse a defesa do Estado, explicando que o período entre a decisão e a publicação é de 2 a 3 semanas. A proposta da juíza Trícia Navarro, do Supremo Tribunal Federal, e do presidente da audiência, então, fez a seguinte proposta para a Prefeitura, que a queda do ICMS de Petrópolis fosse gradativa até o final do ano, e os valores que fossem recebidos a mais durante o período fossem descontados nos próximos 2 anos. Em julho, o IPM permaneceria em 3%, agosto 2,5%, setembro 2% e outubro 1,5%, assim como também em novembro
e em dezembro chegaria ao número calculado a partir da última decisão do TJRJ, que é de 1,119%. No entanto, a Prefeitura de Petrópolis acredita que a queda do IPM não é uma decisão justa e não foi de acordo com a proposta. O município do Rio de Janeiro, que teria seu IPM reduzido caso aumentasse o de Petrópolis, se mostrou contrário à proposta, pois o parcelamento em 2 anos estaria sendo realizado em um mandato diferente, por 2024 a ser um ano eleitoral. E foi citado inclusive o seguinte, abre aspas, não se pode expandir o seu orçamento anual baseado em liminares, fecha aspas, foi o que completou a Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Com isso, a juíza entendeu que não houve nenhum acordo entre as partes e o Estado vai manter a última decisão do TJRJ. Também participaram da audiência representantes da Procuradoria-Geral da República de Volta Redonda, Niterói, Teresópolis, Duque de Caxias, Mangaratiba, Angra dos Reis e da empresa GE-Selma. Da República não, perdão, do município, né? Procuradores do município. Em 2022, vamos então mais uma vez aqui trazer esse apoio para tudo isso que a gente acabou de falar, né? Uma contextualização. Em 2022, a Prefeitura de Petrópolis recorreu à Justiça para obrigar a multinacional GE-Selma a retificar as DECLANs, que são as declarações anuais. Venceu, garantiu uma liminar que obrigou a empresa a fazer as retificações. No entanto, as mudanças nas declarações impactou aí também o IPM de todos os demais municípios do Rio de Janeiro. Teresópolis, cidade vizinha que foi prejudicada, recorreu ao tribunal, que derrubou a liminar. Mais municípios entraram na ação, entre eles Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Niterói e Campos, todos que perderam a arrecadação. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, decidiu suspender a liminar da quarta vara e, mais uma vez, diminuiu a arrecadação de Petrópolis. Já em 2024, a Prefeitura, de novo, de Petrópolis, ingressou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, o STF, e o pedido de suspensão de liminar no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, o STJ é uma instância superior. Em maio desse ano, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, do STJ, negou o recurso da Prefeitura. Agora é a vez do Supremo Tribunal Federal julgar o recurso e o pedido de suspensão. A data do julgamento está marcada entre os dias 21 a 28 de junho. E a gente vai continuar acompanhando essa situação, porque a gente sabe da dificuldade que é. Inclusive, o prefeito Rubens Bom Tempo, após essa audiência, na tentativa ali de fazer uma conciliação, divulgou um vídeo nas redes sociais, justamente falando um pouco sobre essa situação. Vamos acompanhar. Eu queria muito aqui enaltecer e agradecer essa iniciativa do STF, do Dr. Luiz Roberto Barroso, de tentar buscar um entendimento. Infelizmente, os demais municípios foram intransigentes, todas as propostas que foram feitas, eles rejeitaram. Então, vou passar a palavra aqui para o Dr. Miguel, porque é claro que é um problema jurídico. Mas... Infelizmente, não foi possível realizar um acordo. Já essa semana, o Estado de Janeiro vai cumprir a decisão do presidente no sentido de suspender a cobrança indevida dos retroativos em face do município de Petrópolis. E aguardamos uma decisão definitiva que vai contemplar o índice correto da nossa cidade. Então, estamos aqui com uma expectativa muito positiva e vamos continuar lutando pela população petropolitana. Eu só queria lembrar a todos que hoje o ICMS é o principal imposto de Petrópolis. Seu valor representa 3 vezes mais a arrecadação de todo o IPTU. E simplesmente, sem as declãs da GE-Selma, a gente vai perder 300 milhões de reais, ou seja, a gente vai perder 2/3 do valor do ICMS, até um pouco mais. Então, é muito grave toda essa situação. A GE não perde absolutamente nada preenchendo as declãs conforme manda a lei 6390 e vamos tentar ver se a gente consegue mais uma reunião, mais uma audiência de conciliação e avançar. Vamos lá. Situação delicada, né? O fato é o seguinte, expectativa positiva a gente não tem. A fala do próprio procurador do município não faz sentido pelo atual cenário que nós temos. Por quê? O TJRJ suspendeu a liminar. O Superior Tribunal de Justiça não aceitou o recurso da Prefeitura.
a conciliação agendada lá no Supremo Tribunal Federal não foi adiante. E agora o STF vai então julgar de uma forma definitiva isso. Pegando todo o histórico que a gente teve sobre esse tema, não há indícios de que o Supremo Tribunal Federal vai aceitar o recurso da Prefeitura de Petrópolis. E com isso a gente vê aí expectativas positivas para quem? Porque eu imagino a preocupação nesse momento dos servidores, já que em próprios documentos judiciais a Prefeitura alega que não vai ter orçamento para pagar a folha salarial de junho. E fora as outras questões relacionadas à educação, à saúde, como que vão ficar os hospitais da cidade? Como que a Prefeitura vai passar os próximos 6 meses? A gente está terminando agora o primeiro semestre. Faltam 6 meses. O que a Prefeitura vai fazer? Vai pegar mais empréstimo? Porque as coisas têm que andar. A cidade não pode simplesmente parar e é uma situação que a própria Prefeitura de Petrópolis se colocou. A partir do momento que entrou com a liminar, na Justiça, conseguiu eliminar, o próprio nome já diz, é uma liminar. Outros municípios, obviamente, iriam recorrer da situação. Até porque vão utilizar da mesma justificativa, o mesmo argumento. Nós fizemos a LDO, fizemos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o nosso ICMS, nosso IPM era tanto, depois da Prefeitura de Petrópolis entrar com essa ação, nosso ICMS reduziu, o impacto financeiro vai ser esse. A justificativa é a mesma. Agora a Prefeitura de Petrópolis simplesmente faz essa situação, divulga como se fosse algo extremamente positivo, no sentido de que o nosso IPM aumentou por uma medida muito frágil, pagou 35 milhões de reais para um escritório que agora nem está mais acompanhando o caso, que a gente viu ali o próprio procurador do município que estava lá no Supremo Tribunal Federal. Então, diversos pontos aí estão em abertos. E o mais grave é como a Prefeitura vai solucionar esse problema. De que forma? Vai aumentar o imposto? É uma forma de arrecadar. Mas vai aumentar o imposto? Vai cobrar da população? Um erro que foi basicamente da própria Prefeitura? E os impactos também. E esse parcelamento, por exemplo, é muito fácil. Fazer as coisas, não dá certo e joga para a próxima gestão. Joga para a próxima gestão. E aí a própria Prefeitura do Rio mostrou ali. Vai afetar uma gestão que não é mais nossa. Foi o que estava na nota. E aí? Como que Petrópolis vai ficar nessa situação toda? E se o Supremo Tribunal Federal negar o recurso da Prefeitura? Esses 300 milhões de reais. O que a Prefeitura vai fazer se não tiver esses 300 milhões de reais? Situação delicada, viu? Muito delicada. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Mudando de assunto, a vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em Petrópolis. Isso porque o objetivo é aumentar a cobertura vacinal no município. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em Petrópolis até o dia 28 de junho, em um esforço para ampliar a cobertura vacinal e proteger as crianças do município. A ação, que acontece nas 15 salas de vacinação da cidade, busca imunizar crianças de 2 meses a 5 anos contra a poliomielite, doença que pode causar a paralisia infantil. A poliomielite é uma doença grave que pode levar à paralisia permanente. Para se vacinar, é necessário apresentar CPF e a caderneta de vacinação das crianças. É bem simples, viu? Não deixe de procurar. São 15 salas de imunização aqui em Petrópolis. E vale lembrar, esse é o último ano com a vacina que você viu ali a imagem da gotinha. A partir do ano que vem, somente a vacina que é aplicada mesmo no braço das crianças, Então não deixe de procurar um posto, de levar, ou então pedir um familiar ali responsável que possa fazer essa viagem junto com a criança até um posto, uma unidade que seja, para realizar essa imunização, porque ela é fundamental. A gente já trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate diversas vezes esse tema, falamos sobre a baixa cobertura vacinal justamente contra a poliomielite, entrevistamos aqui os coordenadores
do Observe Infância, da Fundação Oswaldo Cruz, que acompanham esse cenário, esse tema, e os últimos anos não foram positivos. O país como um todo não atingiu a cobertura vacinal, assim como Petrópolis. E mais um ano a gente vê aí a necessidade de prorrogação da campanha por conta da baixa cobertura vacinal. Vale lembrar o seguinte: hoje os casos de poliomielite, eles não são vistos com tanta frequência, digamos assim, muito porque no passado a cobertura vacinal foi adequada. E é justamente por isso que deve-se continuar com essa imunização em larga escala. A vacinação, mais uma vez, teve que ser prorrogada, assim como foi, por exemplo, com também a da influenza em Petrópolis. A população tem que ficar atenta, buscar esses caminhos. E, além disso, obviamente, a Secretaria de Saúde tem que entender o porquê que essa baixa cobertura está sendo registrada. É porque, de fato, não está tendo interesse da população? É porque, então, por exemplo, o horário do posto, ele vai de encontro, por exemplo, com o horário de trabalho dos pais, dos responsáveis, e aí fica difícil. O posto de saúde é longe da casa daquela criança, ou então aquela criança tem alguma deficiência e isso dificulta também esse processo até o posto de saúde para receber a vacina. São diversas ações aí que podem ser adotadas também, uma imunização no fim de semana, uma equipe da Secretaria de Saúde indo nos bairros, numa praça próxima ali da casa, da residência, da localidade, da região que seja, para realizar essa imunização. Você quer um exemplo? Vamos lá, bem básico. Você pega a região de Cascatinha, por exemplo, tem uma grande quantidade de moradores ali da região. Você tem um centro ali de Cascatinha, né, próximo ali à matriz, você tem uma praça ali, tem uma quadra de futebol. Por que não levar um posto para um fim de semana, por exemplo, ali? Quantidade de pessoas que passam ali na região, aproveitar esse clima que não chove, né, de estiagem, para realizar essa imunização. Outros pontos, né, praças de Nogueira, uma praça também aqui no centro da cidade, tem o Céu da Posse também, por exemplo, no 5º Distrito, e por aí vai. Mas agora, é muito difícil também em alguns casos, a gente sabe, pai, responsável, mãe, às vezes trabalha, pega o horário comercial. E aí como que vai para um posto de saúde levar o filho para se imunizar? A situação às vezes é mais complicada de fato. Então é preciso que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde também tenha esse olhar. O porquê que essa cobertura vacinal está abaixo do ideal. A meta, lembrando, é 95%, de acordo com o Ministério da Saúde. Essa campanha permanece, a gente vai relembrando você aqui no Correio Petropolitano Debate. O Coral dos Canarinhos de Petrópolis está com vagas abertas, para novas vozes de meninos que desejam integrar o coral por meio do curso Ponto de Cultura, Aprendiz de Canarinho. Para participarem da seleção, a exigência é que estejam no 4º ano do ensino fundamental. O Aprendiz de Canarinho é uma etapa preparatória com duração de 5 meses, para que novas vozes possam ingressar no coro mais antigo do Brasil. Para participar, não é necessário ter experiência musical. Os interessados têm até o dia 5 de julho, atenção na data, para se inscreverem. E após a realização do cadastro, será agendada a participação do aluno em uma oficina de música, totalmente gratuito. O curso oferece aulas de técnica vocal, teoria musical, flauta, solfejo e ritmo. As aulas vão ter início no dia 1º de agosto de 2024 e acontece sempre terças e quintas-feiras, de 7h40 da manhã até as 11 horas da manhã, na sede do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Após as aulas, os cantores podem almoçar gratuitamente no refeitório do Instituto. As inscrições podem ser feitas no site www.canarinhos.com.br ou por meio dos seguintes telefones: DDD 24 99926 1820. Vou repetir para você: 99926 1820.
ou pelo telefone 99261806. 999261806. Ou também pelo 2104-4141. Não deixe de participar, das inscrições estão até o dia 5 de julho. Está chegando, inclusive, essa data, né? Falta pouco mais aí de 2 semanas, uma semana, na verdade, né? Para terminar as inscrições. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, a previsão do tempo e, é claro, as notícias da nossa região de cobertura. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo. Sexta-feira está chegando, gente. Eric, boa tarde para você. Como a gente citou, né? Passa rápido a semana e a sexta-feira está aí, ó, batendo na porta. Como que fica a previsão do tempo para essa sexta-feira, Eric? Seja bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje, mais uma vez, antes de falar, né, sobre a previsão de sexta-feira, eu vim falar sobre o aviso de baixa umidade do ar que foi emitido ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Seu fim está previsto para as 23h59 de hoje e seu grau de severidade continua em perigo potencial. Até então, as áreas mais afetadas são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiânia, Brasília, Montes Claros, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E apesar do alerta ainda estar em perigo potencial, né, que é o primeiro nível, o nível mais fraco, a população deve adotar alguns cuidados extras, como beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e também evitar se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia. Mas agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 21 de junho, sextou, né? E o sextou vai ser de ligeiro declínio na temperatura para algumas cidades da nossa região de cobertura. Olhando aqui para o nosso telão, a gente já consegue perceber, né, que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens, declínio na temperatura, como eu falei, e não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira também será de queda na temperatura, mas ainda assim não chove no município. Os ventos serão fracos e o dia será de sol entre nuvens. Os termômetros da região vão variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, a situação é bem parecida, como vocês podem acompanhar aqui ao lado, né? O que muda mesmo é a temperatura, que apesar de passar por declínio, vai marcar números mais altos, como mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol, poucas nuvens no céu, não chove e a temperatura também se mantém estável. Se mantém estável diferente dos outros municípios, né? Que aí tá marcando queda na temperatura, marcando mínima de 16 e máxima de 28 graus. E
E agora sim, para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol, com poucas nuvens no céu, ventos fracos e declínio na temperatura, que vai variar entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Então assim, o sextou, Richard, vai ser de leve declínio na temperatura, porém o sol prevalece durante todo o dia. Tá certo, Eric. Já tem alguma expectativa aí para esse fim de semana? Afinal, a Bauer vai começar, hein? Richard, é verdade. A Bauer, já começa aqui na nossa cidade, essa festa típica e muito conhecida, em todo o estado do Rio de Janeiro. E a previsão para o fim de semana, eu já posso adiantar para vocês que também vai ser de sol. Não deve chover durante esse fim de semana. Tá certo, Eric. Amanhã a gente traz as informações completas, então, da previsão do tempo. Obrigado pelas suas informações. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Aí a gente acompanhando as atualizações com o nosso repórter, o Eric Portela, e que trouxe aí pra gente sol também para essa sexta-feira, viu? A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, estava presente no encontro dos municípios na região Centro-Sul, em Miguel Pereira, e que foi organizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado da Mulher. Visando a implementação de ações preventivas que envolvam diretamente os homens por meio dos grupos reflexivos, o evento teve como objetivo sensibilizar e capacitar as equipes gestoras e técnicas dos municípios participantes. Falando sobre prêmios, a Mega Sena sorteia nesta quinta-feira o prêmio acumulado em 60 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2.739 vão ser sorteadas a partir das 8 horas da noite pelo horário de Brasília, nesta quinta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está acumulado em 60 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. As apostas para a quina de São João, com prêmio estimado em 220 milhões de reais, são feitas em qualquer volante da quina, nas casas lotéricas de todo o país ou no portal Loterias Caixa. O sorteio será realizado no próximo sábado, dia 22 de junho. Cada aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão. Quem quiser também pode deixar o sistema escolher os números na opção conhecida como surpresinha. Ganham prêmios acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Assim como em todos os concursos especiais da Loteria Caixa, a quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, ou seja, com 4 números, e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Caso apenas um apostador leve o prêmio da quina de São João e aplique todo o valor na poupança, vai receber R$ 1.200.000 de rendimento no primeiro mês. A pessoa também tem a opção de realizar apostas em grupos de bolão da Caixa. Os apostadores da quina podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizado pelas unidades lotéricas. Mudando de assunto, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Providência, alerta a possibilidade de suspensão do pagamento de pensões para 3.000 pensionistas que não fizeram recenseamento obrigatório em abril. A relação nominal dos beneficiários que estão nessa situação foi publicada no dia 5 de junho no Diário Oficial do Estado, mais especificamente nas páginas 38 até a 46. Para evitar o corte, os assegurados ausentes devem regularizar a situação cadastral o mais breve possível, agendando o comparecimento a um dos postos ou agências do Rio Providência, por meio do site www.rioprovidencia.rj.gov.br ou pelos seguintes telefones 0800 285 8191 para chamadas de telefone fixo e DDD 21 3850 3350 para ligações de fixo ou celular. Feito o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, horário e local definidos com os documentos de identidade, ou seja, o RG, CPF, título eleitoral e o comprovante de residência recente. Desde novembro do ano passado, o Rio Providência promove o recenseamento obrigatório, que nesta fase é somente para pensionistas dos estados ligados à autarquia,
com o comparecimento do segurado sempre no mês de aniversário. Os pensionistas de militares só vão ser obrigados a fazer o procedimento caso estejam associados ao Rio Providência, ou seja, aqueles em que instituidores da pensão vieram a óbito até o dia 31 de dezembro de 2021. Empresas formadas apenas por sócios e proprietários eram maioria e pagavam menores salários em 2022. Os dados foram divulgados pelo IBGE e a gente vai acompanhar a fala do analista Eliseu Oliveira sobre o tema. Em 2022, as estatísticas do Cadastro Central de Empresas sofreram uma quebra de série. E isso aconteceu por alguns motivos, como, por exemplo, mudanças que aconteceram nos registros administrativos do Ministério do Trabalho, RAS, CAGED e E-Social, como também pela introdução de todos os CNPJs ativos na base da Receita Federal. Com isso, os dados de 2022 não são comparáveis com a série histórica anterior, que começou em 2007 e se encerrou em 2021. Pois bem, em 2022 havia 9,4 milhões de empresas e outras organizações. Essas organizações, elas ocupavam aproximadamente 63 milhões de pessoas. Desses, 50,2 milhões eram assalariados, que receberam um salário médio mensal de aproximadamente R$ 3.542. Quando avaliamos essas variáveis por atividade econômica, nós percebemos que mais da metade das empresas e outras organizações, do pessoal ocupado total, do pessoal assalariado e dos salários e outras remunerações, estão alocadas nas atividades do comércio, indústria, atividades administrativas e serviços complementares e administração pública, defesa e seguridade social. É importante destacar que aproximadamente 54,7% do pessoal ocupado ou assalariado eram homens, enquanto 45,3% eram mulheres. Enquanto eles receberam um salário de aproximadamente R$ 3.791, elas receberam um salário de R$ 3.241. Ou seja, eles receberam um salário 17% maior que elas. Tratando-se de unidades locais, as 9,4 milhões de empresas e outras organizações possuíam 10,6 milhões de unidades locais, aproximadamente. Essas unidades locais estavam concentradas principalmente na região sudeste, que abarcou aproximadamente metade das unidades locais, como também metade do pessoal ocupado total, metade do pessoal assalariado e dos salários e outras remunerações. Porém, os maiores salários médios foram observados na região centro-oeste, que pagou aproximadamente 3,3 salários mínimos. Tá, e a gente acompanhando os índices, então, trata aí sobre as empresas no país. Apesar do frio já ter chegado em parte do Brasil, o inverno começa no hemisfério sul oficialmente nessa quinta-feira, daqui a pouco, às 5h50 da tarde no horário de Brasília. A mudança do outono para a estação mais fria do ano é marcada por um fenômeno chamado de solstício, em que o planeta atinge o ponto mais distante em relação ao Sol. A própria palavra solstício retoma o significado da expressão sol parado em latim, exatamente pelo fato de que, ao ser observado a olho nu, o astro parece concluir sua trajetória quando atinge esse ponto. A mudança na posição a cada nascer ou pôr do sol não é vista nesse dia. A gente vai acompanhar agora a fala do Major Fábio Contreiras, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, sobre os incêndios florestais em todo o estado e as ocorrências já registradas pela corporação. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, só nesse ano de 2024, já atendeu mais de 7.800 ocorrências de fogo em vegetação em todo o estado do Rio. Comparando com o mesmo período do ano passado, tivemos um aumento de 155%, ou seja, mais que dobraram os incêndios florestais. E a maioria dessas ocorrências acontecem entre os meses de abril e outubro, período típico da estiagem aqui no estado. O balão, sem dúvida, é uma das causas mais comuns, associado à baixa umidade do ar e à falta de regime de chuvas, facilmente pode destruir os ecossistemas. Outras causas comuns são as guimbas de cigarro em locais inapropriados, a queima de lixo indiscriminada, a soltura de fogos de artifício e a construção de fogueiras em áreas próximas de matas e de florestas. Se você mora em locais próximos à vegetação e observou que o fogo está se aproximando da sua casa, o ideal é sair da residência o mais rápido possível e acionar o 93
para que o Corpo de Bombeiros possa o quanto antes atender a sua ocorrência. Os incêndios florestais causam sérios problemas também para o meio ambiente. O solo fica mais pobre, perde a cobertura vegetal e fica mais vulnerável para futuros problemas com chuvas e deslizamentos de terra. A prevenção sempre será o melhor caminho. Por isso, a corporação realiza diversas campanhas nas redes sociais, buscando conscientizar a todas as pessoas quanto à importância do dever de cuidado com as nossas matas. Em caso de incêndio, acione o 93 e conte com o Corpo de Bombeiros. As informações importantíssimas passadas pelo Major Fábio Contreiras, a quem a gente também agradece aqui, a assessoria do Corpo de Bombeiros, por conversar com a nossa equipe e falar um pouquinho sobre essas ocorrências. Para você ver, né, são mais de 7 mil. Em Petrópolis, o Boletim da Defesa Civil, inclusive, divulgou aí todas as regiões, né, em todos os distritos da cidade estão com risco muito alto para queimadas. Então, muita atenção. Faça como o Major comentou ali, tome cuidado aí, né, com a limpeza de terrenos, evite jogar bitucas de cigarro na vegetação, assim como também, né, a fogueira. A gente está nesse período agora de festa junina, todo cuidado é pouco também para se evitar aí novos incêndios florestais. Aproveitando essa ocasião relacionada ao clima, a gente falou aqui sobre a chegada do inverno e agora sobre essa região da situação de queimadas. A gente vai acompanhar a fala da Anete, ela é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia e fala sobre as condições do clima para esse inverno. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, precisamente às 17h51, inicia-se o inverno no hemisfério sul. Nessa época do ano, o hemisfério sul ele recebe uma menor quantidade de radiação solar que o hemisfério norte. Então, nós temos temperaturas mais amenas, mesmo com predomínio de céu claro, que é uma das características da estação também. O inverno ele corresponde ao auge do período seco, ao auge e declínio do período seco nas regiões centro-oeste e sudeste do país. Então, julho e agosto são um dos meses mais secos do ano. As chuvas elas são escassas, normalmente associadas ao avanço a passagem, né, de frentes frias pela região sudeste, e os volumes eles são um pouco expressivos, não são tão elevados, né, a não ser na faixa litorânea, quando há um aporte maior de umidade. Uma característica também desse período seco é a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, valores inferiores a 30% no período da tarde, período de maior aquecimento, principalmente nas regiões metropolitanas, tanto do Rio de Janeiro quanto de Vitória, e também na divisa com o estado de Minas Gerais, né? Então, se torna recorrente esses índices críticos de umidade, o que faz com que a gente tenha uma piora na qualidade do ar, né, nos meses de inverno. As massas de ar frio, elas conseguem chegar à região sudeste e centro-oeste do país com intensidade moderada a forte, suficiente para provocar declínio acentuado de temperatura de um dia para o outro e manter temperaturas amenas por dias consecutivos, o que nós chamamos de episódios frios, e dependendo da persistência e também do quão amenas estão essas temperaturas, pode se caracterizar uma onda de frio. A formação de névoa-onda ou nevoeiro ao amanhecer, principalmente na faixa litorânea do Rio e do Espírito Santo, se torna recorrente devido à combinação de temperaturas amenas e disponibilidade de umidade. Tá? E a formação de geada durante os episódios frios se torna também frequente, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais, região do Itatiaia, né? Essa região mais alta do estado. Ali para final de setembro, meados, final de setembro, a gente volta a ter as pancadas de chuva, marcando o declínio do período seco, e ainda não a transição, mas o declínio do período seco. Mas os meses de julho e agosto as chuvas são muito escassas. Em relação à previsão, o que nós esperamos para esse inverno, nós esperamos, embora o El Niño tenha se desconfigurado, ele se encerrou no mês de maio, então nós estamos no período de neutralidade. Ainda assim, a expectativa é que nós tenhamos temperaturas acima da média em toda a região sudeste. O que significa isso? Teremos frio sim, teremos temperaturas amenas pela manhã, mas espera-se uma recorrência menor de massas de ar frio chegando à região. Então isso faz com que nós tenhamos poucos episódios frios ou uma quantidade menor do que normalmente se espera para essa época do ano. Em relação à chuva, espera-se chuva abaixo da média.
Lembrando que em partes dos estados, principalmente na divisa com Minas, é normal não chover nessa época do ano. Nós estamos no auge da estação seca. Mas ainda assim, espera-se que as chuvas se situem abaixo da média em ambos os estados. E no decorrer da estação, também há a expectativa do início de um episódio de laninha, ou seja, ao invés do aquecimento que nós tivemos até o mês de maio, começa a se configurar um resfriamento nas águas do Oceano Pacífico Equatorial, mas isso só deve influenciar no clima do Brasil, especificamente lá para o início de 2025, ou seja, no nosso verão. Enquanto é isso. Obrigado pelas informações, Anete, trazendo aqui as atualizações, o panorama para esse inverno. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com uma representação de entrevista para você. Não saia daí, a gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A pesquisa anual da indústria da construção em 2022 revelou que serviços especializados para a construção, que são serviços como acabamento, pintura, instalação de tubulações, são serviços acessórios à construção, ele tem cada vez mais ganho espaço dentro do valor de incorporações, obras e serviços da construção. Ainda dos 3 grandes segmentos, construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção, ele ainda figurou como 3º colocado, mas ele tem ganho cada vez mais participação. Ele terminou 2022 com 23,9% de participação nesse total de valor de obras. Construção de edifícios continua sendo o segmento mais importante, seguido por obras de infraestrutura. Então, a pesquisa revelou que as empresas do setor da construção são 174,7 mil empresas, e essas empresas empregam 2.300.000 pessoas aproximadamente. Essas empresas geraram 439 bilhões de reais em valor de incorporações, obras e serviços da construção e pagaram 79,6 bilhões de reais em salários retirados de outras remunerações. Como destaques da pesquisa, que 2022 apontou, a gente pode colocar o ganho de participação dos serviços especializados para a construção como um segmento que vem cada vez mais tendo importância e relevância no total de valor de obra gerado. Outro ponto seria em relação aos salários médios pagos. Obras de infraestrutura é o segmento que mais paga salários em média, 2,6 salários mínimos em 2022, em contrapartida à construção de edifícios e os serviços especializados para a construção. Nós podemos destacar em termos das unidades da federação a troca ali de posições entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais se torna a 2ª unidade da federação mais importante em 2022, o Rio de Janeiro fica em 3º colocado, e as perdas aí a queda aí da posição de Pernambuco, que era a 5ª unidade de federação mais importante, passa a ser a 11ª em 2022, e em contrapartida, Paraná, que era a 7ª mais importante, passa a ser a 4ª mais importante em 2022. E um outro ponto que eu também acho importante destacar dela, que a pesquisa revelou, é em relação ao pessoal ocupado, que ali em relação ao período da pré-pandemia, a pesquisa mostrou que, independente da pandemia, o número de pessoas ocupadas ano a ano, de 19 para 20, 20 para 21, 20 para 21 para 22, sempre houve um crescimento, então mostrando a importância da indústria da construção, mesmo num momento aí de grande crise que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo, passou. E aí várias justificativas, o segmento da construção foi considerado uma atividade essencial desde o momento que a pandemia se instalou no Brasil. Então isso ajudou também nesse resultado que a pesquisa revelou. A pesquisa revelou que em 2022 a construção de edifícios continuou sendo o mais importante dentre os 3 grandes segmentos. Ele fechou 2022 com 42,4% de participação, seguido aí depois por obras de infraestrutura como o 2º mais importante. Mas ao longo desses últimos 10 anos, a obra de infraestrutura foi o segmento que mais perdeu relevância ao longo aí dos últimos 10 anos, mas ele ainda continua como 2ª posição, seguido aí por serviços especializados para a construção, que vem ganhando cada vez mais participação aí ao longo dos últimos 10 anos. A PAIC revelou em 2022 que houve, ao longo aí dos últimos 10 anos, uma redução no número de pessoal ocupado.
o número de pessoal ocupado em relação a 2013, né, os últimos 10 anos, caiu 21,9%, e terminou aí com 2.300.000 pessoas em 2022. Mas o que eu acho mais relevante da gente falar desse ponto, né, do posto de trabalho, de pessoal empregado, é a comparação com o período ali da pré-pandemia, né, antes de ocorrer a pandemia do Covid-19, ali justamente no ano de 2019. Então, o que a gente percebeu ao longo aí dos últimos 4 anos foi que todos os anos houve um crescimento do número de pessoal ocupado ano a ano, né? Esse número foi de 21,6% aí de crescimento em relação a 2019, e o que emprega mais ou menos 441.000 pessoas ocupadas, né, ao longo desses 4 anos. Então, em relação ao número de pessoal ocupado, eu acho que esse dado é o mais importante que a pesquisa revelou aí para 2022. Em relação a 2021, a PAEC revelou que houve um crescimento de 4,4% do número de pessoal ocupado. A PAEC revelou também em relação ao número de pessoal ocupado, quando a gente olha aí, na verdade, na segmentação, né, nos 3 grandes segmentos, construção de edifícios continuou sendo o segmento mais importante do setor da construção ali, ao longo dos últimos 10 anos. Mas a gente percebeu uma mudança estrutural ali ao longo desses 10 anos. Há 10 anos atrás, as obras de infraestrutura eram o segundo segmento mais importante em termos de pessoal ocupado. E serviços especializados para a construção ultrapassou ao longo desses 10 anos essa importância, atingindo aí a 2ª posição em 2022. A PAEC revelou que dos 79,6 bilhões de salários pagos em 2022, o segmento dos 3, né, o mais importante foi o de obras de infraestrutura, pagando 28 bilhões de reais em salários, seguido aí por construção de edifícios e serviços especializados para a construção em 3º lugar. Quando a gente faz uma análise dos salários pagos, mas em termos de salários mínimos, a gente pode chegar a algumas conclusões diferentes que a pesquisa revelou. Por exemplo, o valor em salários mínimos ao longo dos últimos 10 anos tem caído, pagava ali há 10 anos atrás 2,6 salários mínimos, e esse valor cai em 2022 para 2,2 salários mínimos. Dos 3 grandes segmentos, o que mais paga em termos de salários mínimos ainda é obras de infraestrutura, pagando 2,6 salários mínimos em média em 2022, seguido por construção de edifícios e serviços especializados da construção, que pagaram 2 salários mínimos em média no ano de 2022. Outro ponto que a pesquisa também revelou é quando a gente olha o demandante das obras, separando entre o setor público e o setor privado. O que a gente percebeu ao longo dos últimos 10 anos é que o setor público tem perdido participação para o setor privado. Um dos motivos disso é justamente pelo valor, pelas obras de infraestrutura. Cada vez mais o setor privado tem ganhado participação, né, nesse segmento de obras de infraestrutura, e aí são várias mudanças que ocorreram ao longo dos últimos anos, a parceria público-privada. Então são alguns exemplos que podem justificar esse ganho de participação do setor público e, consequentemente, a perda de participação do setor privado. Né? Em 2022, a pesquisa apontou que 30,2% do total de valor de obra gerado foi gerado pelo setor público, né? Então 30,2% do setor público significa 69,8% gerado pelo setor privado. Mas já em relação a 2021, né, a gente percebeu que o setor público ganhou uma pequena recuperação depois de vários anos seguidos aí de queda de participação. Então a gente percebeu que isso aconteceu entre 2021 e 2022. Houve uma queda na concentração aí ao longo dos últimos anos. E a concentração do segmento da construção chegou no menor valor da série histórica em 2022, com 3,5% de concentração. Quando a gente avalia, né, a pesquisa em relação aos termos regionais e por unidade da federação, a pesquisa mostrou que em 2022 a região sudeste continuou sendo a mais importante, tanto em valor de obras quanto também em valor de pessoal ocupado. Esse valor em valor de obras, aproximadamente 50%
é gerado do valor de obras total do Brasil está ali concentrado na região Sudeste, seguido pela região Nordeste, região Sul, Centro-Oeste e Norte. E o que a gente percebeu, né, ao longo dos últimos 10 anos foi que cada vez mais a região Sul tem ganho participação, né, em relação a esse valor de obras do Brasil, mas ela ainda figurou na terceira como região mais importante. Do ponto de vista das unidades da federação, o que a gente conseguiu perceber foi que São Paulo continua sendo aí a unidade de federação mais importante do Brasil em termos de valor de obra gerado, mas a gente vê algumas mudanças aí de posição nesse ranking nos últimos 10 anos. Rio de Janeiro, que era segundo mais importante, a unidade de federação mais importante do Brasil, passou para a terceira posição. Ele perde essa posição justamente para Minas Gerais, que era a terceira, e passa para a segunda. E 2 destaques que eu acho importante a gente mostrar foi a posição do Paraná, que ela era a 7ª unidade de federação mais importante em 2013 e passa para a 4ª posição em 2022, e também Pernambuco, que era a 5ª posição em 2013, passando para a 11ª posição em 2022. E aí, assim, a justificativa disso a gente pode, como uma das possibilidades, são, por exemplo, obras de infraestrutura que estavam aquecidas naquele tempo, ali no ano de 2013, e que já em 2022 algumas obras já se finalizaram, o que faz com que se ocorra alguma perda de participação de uma unidade de federação ou outra. TVC, a TV do Correio da Manhã.